E se eu te dissesse que as builds de Dex não são mais o meta? Que o Esfolador da Pele Divina e a Espada do Ladrão de Túmulos não são as armas mais fortes? Você acreditaria? Emboldened by the flame of ambition. Fala galera, muito prazer, me chamo Hor, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trabalhar com o novo método das builds de sangramento. Então se você gostar, por favor, deixa o like e um comentário com feedback pra gente melhorar cada dia mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, fechou? Então, bora lá. Separei o vídeo em capítulos para ficar mais fácil da gente trabalhar, então como dizia Jack, vamos por partes. Começando com os status. Em questão de otimização, a classe Herói é a classe mais indicada para esse tipo de build. Os atributos básicos que ela começa são justamente os atributos que a gente precisa, mas, caso você queira, o Samurai também é uma classe muito viável. Nesse primeiro momento, os status estão setados para o level 150, mas depois a gente vai cobrir também para onde você vai level 200 e NG+. Agora, de forma resumida, vamos passar pelos status importantes para essa build. 50 de vitalidade é mais que o suficiente, está bem no meio do mínimo recomendado e do máximo recomendado, além de deixar a gente com um HP muito confortável. 30 de fortitude é necessário para essa build, para a gente ter estamina suficiente para spamar os ataques, além de ter carga de equipamentos para colocar um set, para a gente ter no mínimo 51 de equilíbrio. Se você não está familiarizado com o que é equilíbrio no game, basicamente é a mecânica que te previne de ser interrompido durante um ataque. O ideal no PvE é 51 para cima. Agora, como as nossas armas escalam diretamente com força, a gente começa com 62, mas imediatamente depois do level 150, a gente vai priorizar colocá-la no 80 para pegar o máximo scale das armas. 18 de destreza, que é o requisito mínimo das armas, e 45 de arcano, que é o mínimo requerido para as builds de sangramentos no geral, e é quando você consegue ficar estacando e procando mais rápido nos bosses. Depois do level 150, você vai priorizar imediatamente elevar a força ao máximo scale de 80, seguido de arcano. Acima de 80 é desnecessário e o scale das armas começa a cair. Caso você tenha pontos sobrando, você pode colocar em vitalidade ou fortitude, mas é mais ou menos assim que a sua build tem que ficar, level 200. E por que sangramento? Por que não afinidade pesada ou outro efeito de status no The Ring? Basicamente, porque o sangramento causa 10% do HP máximo do boss quando ele proca, mais o dano flash da arma. Como a gente usa duas armas e, em média, cada arma dá 4 hits no ar, nós temos 8 hits, e cada hit proca aproximadamente 150 de sangramento mais. Então, cada vez que a gente bate, o sangramento é aplicado, o que consequentemente eleva o nosso DPS, o nosso dano por segundo, lá nas nuvens. Caso você tenha alguma dúvida sobre como os efeitos e status funcionam na The Ring, recomendo que você assista o vídeo no canal, onde eu detalho um por um. Agora vamos falar um pouco das armas que eu sei que vocês estão se coçando para saber. Depois de alguns testes, pesquisas e comparações, a lâmina gêmea do Esfolador da Pele Divina não é a arma com maior dano do jogo. A lâmina gêmea com maior dano do jogo é a lâmina gêmea do Gárgula. Você ganha ela como recompensa quando você mata o último boss do Rio Silfra, que é a dupla de gárgulas, e quando a gente compara ela com o Esfolador da Pele Divina, com os mesmos status iniciais, 62 de força e 62 de dex, fica nítido a diferença de ataque das duas. Se compararmos as duas lado a lado, a gente percebe que são praticamente idênticas, quase o mesmo peso e aplicam a mesma quantidade de sangramento no boss. Entretanto, o bônus de força escala muito melhor na lâmina gêmea do Gárgula do que o bônus de dex escala no Esfolador da Pele Divina. Mesmo elevando as duas para o máximo scale de 80 pontos, a gente vê ainda a diferença muito nítida. A lâmina gêmea do Gárgula tem muito mais dano. Como você só consegue pegar uma lâmina por jornada, uma boa opção para substituir de começo é a espada gêmea do cavaleiro. Você consegue pegar ela assim que você chega no platô alto. Ela tem praticamente o mesmo dano do Esfolador da Pele Divina, entretanto, escala com força. Agora, se você quer ter um pouco menos de peso e continuar usando todo o poder de ataques com pulo, dando 4 hits no ar e com mais ataque speed, você vai querer escolher a espada do Homem de Fera.
Ela é a melhor opção para a build de sangramento no jogo e você consegue farmar ela assim que você chega no Farum Azula. As espadas curvas têm ganhado bastante relevância e destaque quando a gente fala de build de sangramento, principalmente a espada do bandido e a espada do ladrão de túmulos. Porém, a espada do Homem de Fera é melhor que as duas. Quando a gente compara as duas, a gente percebe mais uma vez que a espada do Homem de Fera escala muito mais com força do que a espada do ladrão de túmulos e a espada do bandido escalam com dex. Outro ponto muito massa é que se você escalar força e arcano ao invés de dex e arcano, os status encaixam perfeitamente numa das armas mais incríveis e fortes do jogo, que é o Carrasco de Marais. Quando upada ao máximo, ela vai se beneficiar perfeitamente dos atributos de força e arcano. Além de dar dano físico e dano mágico, a cinza de guerra dela, chamada Lâmina Dançante de Oshide, é uma cinza de guerra que dá mais de 10 hits e é perfeita para dar muito dano e muitas vezes hit kill em muitos bosses. Eu diria que ela é a segunda arma mais forte do jogo quando se fala em builds de força, só perdendo o lugar para o nosso querido Esmagador do Gigante. Muita gente pensa que o Esmagador do Gigante com afinidade pesada é a arma com maior attack rating e maior scale do jogo, mas isso simplesmente não é verdade. A arma com maior dano e maior scale do jogo é um Esmagador do Gigante com afinidade oculta. Quando a gente compara o Esmagador do Gigante com afinidade pesada contra a afinidade oculta, a gente percebe que a afinidade pesada fica em média entre 1015 de attack rating, enquanto com afinidade oculta você consegue passar de 1100 com tranquilidade e sem buff nenhum. Agora que cobrimos todas as armas que se encaixam muito bem na build, vamos falar um pouco das cinzas de guerra. E não tem como fugir quando a gente fala de build de sangramento, a cinza de guerra mais importante é a Sepulcro. Mesmo após o nerf, ela é a melhor opção disparada para esse tipo de build. Ela adiciona 30 de dano flat físico para a arma, além de adicionar 30 de dano base de bleed para nossas armas que escala com arcano. Além disso, você consegue usar nas duas mãos, o que te dá 60 de dano flat físico, além de 60 a mais de stack de sangramento. Outra opção muito viável que nós temos, principalmente contra bosses que são imunes a sangramento, ou ainda quando você quer ter um burst damage, que é aplicar muito dano em pouca janela de tempo, é a Determinação do Cavaleiro Real. Essa cinza de guerra é um buff que você aplica nas armas, você consegue aplicar nas duas armas e faz com que o seu próximo ataque cause 80% a mais de dano. Agora falando um pouquinho sobre o set, nós temos duas opções que são mandatórias caso você queira mais dano. Nossa primeira e tão conhecida é a nossa querida Máscara Branca. E basicamente o que ela faz? Ela aumenta nosso ataque em 10% por 20 segundos quando tem sangramento na área. Como a gente vai ficar aplicando constantemente sangramento, essa é uma opção muito boa porque a gente ganha constantemente 10% de dano. Segunda opção, nós temos o Manto do Ave de Rapina, e esse manto aumenta em 10% o dano que a gente causa quando a gente usa ataques com pulo. Por fim, luva e bota tanto faz, eu estou usando a bota do Touro Cabra, que ela me dá 28 de equilíbrio, e também estou usando a manopla do Blade para ganhar mais 6 de equilíbrio. Então se a gente somar tudo, 6 da manopla, 28 da bota, né, 15 do manto e também 5 da máscara, a gente fica com 54 de equilíbrio, o que passa um pouquinho do mínimo requerido, que era 51. Sobre os talismãs, são eles que vão elevar nossa build ao extremo e fazer ela brilhar ainda mais. Para a lâmina gêmea da Gárgula e a espada do Homem-Fera, a gente vai usar os seguintes talismãs. Primeiro, Próstata Milicente, você pega fazendo a quest da Milicente, te dá 5 de destreza e aumenta muito o poder de ataques sucessivos. Em conjunto, a gente usa o Espadalada Apodrecida para aumentar ainda mais o dano que a gente ganha quando a gente aplica ataques sucessivos. Terceiro talismã é o Lorde do Sangue, a gente ganha 20% de dano quando tem sangramento na área, para combar com a máscara. E por fim, nós vamos usar o talismã da Garra para ganhar 15% de dano quando a gente usa ataque com pulo, para combar também com o Manto do Ave de Rapina. Para a espada do Carrasco de Marais, a gente vai manter a prótese e o espadalada apodrecida e vamos trocar os outros dois. A gente vai colocar o ícone de Godfrey para aumentar em 15% o dano que a gente causa com feitiços e habilidades carregadas. A cinza de guerra da arma é uma habilidade carregada, então a gente ganha 15% de dano. E também Fragmento de Alexander para aumentar ainda mais em 15% o dano que a gente causa com a skill da arma. Já para o Esmagador do Gigante, o único talismã que realmente importa é o talismã do Machado para aumentar o dano que a gente causa com ataques carregados. Passando rapidamente pelo Elixir, nas builds da Lâmina de Gárgula e a Espada do Homem-Fera, a gente vai usar o Rajada Espinhosa para aumentar os ataques sucessivos e também Rajada de Verde. Na Espada do Carrasco de Marais, a gente pode manter o Rajada Espinhosa e colocar a Rajada envolvida por magia. Por fim, no Esmagador do Gigante, a gente pode colocar o Espinho de Pedra para quebrar mais rápido a postura do boss e também vamos colocar o Rajada com Espinhos para aumentar o poder de ataque carregado. Agora sobre os buffs, a gente vai usar o Estandarte do Comandante. Ele tem uma cinza de guerra que aumenta em 20% o nosso dano durante 30 segundos, tá? E também o aromático de fervura de sangue para aumentar em 30% o dano físico que a gente causa durante 60 segundos. Como que você joga com ela? É bem simples na verdade. Você vai só usar o Elixir, usar a pote do aromático,
usar a cinza de guerra do estandarte. Aí você troca a arma e ativa as duas sepulcros. Se você quiser, você pode substituir o estandarte e colocar a cinza de guerra do boto dourado, tá? Enquanto o estandarte dá 20% de dano, a cinza de guerra do boto dourado vai te dar 11%, mas a cinza de guerra dura 45 segundos contra 30 do estandarte. Resumo da ópera, com certeza essa build é uma das builds mais fortes atualmente do game, tá? Ela escala muito melhor que a build de destreza e arcano, as armas escalam melhor no geral, tá? Além de dar a possibilidade de você colocar o Carrasco de Marais e o Esmagador do Gigante, que são duas armas incríveis que escalam muito bem com os status dessa build e que dá pra você brincar bastante quando você enjoar de uma, vai pra outra e vice-versa, tá? No geral, é uma build que muito dano, tá? Você consegue zerar o jogo e mesmo no NG mais 15, 16 e 17 que eu tô agora, eu não tenho problema nenhum em matar os bosses, tá bom? Então, acho que vale a pena você testar se você não testou e dar uma chancezinha que sangramento é vida. Então é isso, galera. Se surgir qualquer dúvida, qualquer necessidade, só escrever nos comentários, tá? Eu respondo e ajudo todo mundo. E se vier também alguma sugestão que dá pra melhorar na build, deixar ela mais forte, só escrever aqui também, beleza? A gente vai debatendo e chegando à melhor conclusão, tá bom? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Um abração muito forte do Hor. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.